Vamos lá, mais uma live DBK. Já vou colocar o assunto, né? Eu e minhas caras, né, gente? Nutrição infantil. Daí a gente vai falar de bastante coisa, desde a introdução alimentar até a parte de nutrição depois que já introduziu a alimentação. Então, vou esperar agora a Michelle chegar aqui para ter esse papo bem legal com a gente. Eu espero que estejam me ouvindo, o pessoal vai chegando, vai chamando, né? Eu também vou aproveitando e vou chamando algumas pessoas interessadas que pediram para dar um oi. Boa noite, Rosane! Então a gente vai indo assim, conversamos um pouquinho sobre essa parte de alimentação enquanto a Michelle não chega. Ah, a Nutri já chegou, olha só que show de bola! Então, já vamos. Ó, gente, como eu adoro. Ela tá aguardando. Uau! Oi, Oi! tudo bom? Tudo bom? Prazer te conhecer assim nesse mundo virtual maluco, Ao vivo? ao vivo. A gente mal conseguiu se falar quase durante a semana, sempre na correria. Acredito que você também esteja nesse momento assim meio É, conturbado. esse tal de home office, né? É difícil. É difícil. Tu tá fazendo atendimento online? Só online, não voltei pro consultório, não. Tô sem coragem de voltar para atender criança. Ah, É complicado ainda, né? Pretendo que é. comece enquanto se a RN permitir. Nosso conselho nos posicionou ainda sobre. A gente tem liberação até final de agosto para fazer online. Aham. Posicionaram novamente. Eu estou na expectativa de que eles se posicionem e a gente possa postergar um pouquinho esse prazo aí para fazer online. É, não, já está bem adiantado. Hoje eu recebi a comunicação da pediatra do meu carinha, que vai começar a atender até 10 anos presencial. Eu ainda estou meio com o pé atrás, né? Eu sou meio. As pessoas não têm me procurado para presencial, não, sabe? Porque eu acho que o público que eu atendo tem ainda preferido mesmo online. Eu tô Se preferindo. não é. Não, e se não é algo muito emergencial, né? Que precisa do atendimento médico mesmo, aquela de entrar mesmo na questão, acho que o online resolve bastante, Eu né? aprendi bastante. Eu tinha um certo preconceito, mas tá funcionando super bem, assim, tá maravilhoso. É bizarro como a gente teve que aprender isso à força, né? É, eu me surpreendi demais, assim, de verdade. Tá rolando muito, assim. Tô achando maravilhoso atender online. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar esse atendimento online. O É, home office, para alguns casos, já vai funcionar. E o atendimento online, eu acho que veio para ficar, né? eu espero que sim, mas eu tô esperando o posicionamento do meu conselho para ver como é que vai ficar isso aí. Vamos Tá ver. certo, né? Tem que esperar o conselho. Então vamos lá, que a gente tem um pouquinho menos de uma hora, já 55 minutos. Vamos lá. Você já faz live, né? Já tem experiência nisso. Eu já nem me preocupei em te avisar que ia ter uma hora de live, porque eu cheguei lá já tenho experiência nisso, não vou me preocupar. Já sei, já sei. Então tá. Então vamos lá. Quais os métodos de introdução alimentar para os bebês a partir de 6 meses? Vamos lá. Não gosto de chamar de método, não. Ah, ótimo. Método é uma coisa meio com passo a passo, sabe? Padrão. Meio tópicos para seguir. Uhum, E acho que a gente não uhum, pode enxergar a introdução alimentar como algo pré-programado e estabelecido, uhum, sabe? Eu gosto de chamar de abordagem, visão. uhum, Tá? A gente enxerga por uma visão, a gente faz por uma abordagem. Eu gosto de falar mais uhum, assim. A gente tem o tradicional, né? Que eu não gosto de chamar de tradicional também, porque tradicional remete. O tradicional, na verdade, é aquela comida batida, iniciada aos 4 meses, né? Então a gente ainda chama de tradicional, mas não é tão tradicional assim. Acho que o uhum, tradicional real a gente já abandonou, quer dizer, deveria ter abandonado, né? Que é aquele batido, tudo misturado, enfim. Mas tem a abordagem da oferta na colher, que acho que é a mais conhecida e que deixa as pessoas mais seguras. A gente tem o BLW, né, que está no outro extremo, em que a gente não faz uhum, nenhuma oferta, o adulto não faz nenhuma oferta direta para o bebê, o adulto só deixa disponível o alimento para o bebê fazer a própria alimentação com as próprias mãos, na própria velocidade. O bebê é autônomo, né? 100% aham, autônomo. E a gente tem a participativa, que na verdade a participativa ela ainda está no pensamento de dar autonomia para o bebê, né? De dar do bebê comer sozinho,
mas ela flexibiliza um pouco a história da colher. Assim, como se a gente fosse deixar o bebê comer sozinho, mas que não houvesse nenhum problema em uma oferta eventual de uma colher. De repente, um Uhum, alimento em que o bebê não consegue pegar, né? Porque, na verdade, uhum. no BLW, a gente não faz oferta na colher, a gente contraindica a oferta na colher. A gente adapta todos os alimentos para que o bebê consiga pegar e se alimentar sozinho. E na participativa, essa colher ela é bem vista, digamos assim. Para oferecer uma sopa, para oferecer um feijão, para oferecer qualquer alimento que o bebê não consiga pegar sozinho. Então, Hum. ela vem para meio que flexibilizar a ideia do BLW. É, eu vou explicar, eu acho que eu já expliquei bem o que é participativo, eu vou falar do que é o tradicional, né? O que é a oferta na colher, alguns pontos importantes da oferta na colher e alguns pontos importantes da oferta do BLW e, na verdade, a participativa é um meio termo das duas coisas. É porque até a BLW é a famosa, eu digo, do momento, né? Porque a maioria das mães me pergunta como é que é a BLW, como é que é a BLW. Eu acho que é a que está mais falada. Eu achei interessante essa outra que você colocou, né? A participativa, que eu achei interessante. Sim. Vou começar falando pelo BLW, então, né? Já que você Uhum, puxou o gancho. É, uhum. eu gosto de sempre reforçar que a ideia do BLW não é simplesmente comer com a mão, né? As pessoas ficam muito focadas no comer com a mão, de ter a comida separada, de sentir textura, ok, tudo isso é importante. Mas tudo isso é possível de você fazer também na colher, né? Quando eu for explicar o que é a oferta na colher, fica mais claro isso. Mas tudo isso é possível de fazer na oferta na colher também. Eu não preciso do BLW para mostrar texturas diferentes e nem para os alimentos estarem visíveis para o bebê. A gente consegue fazer Uhum. isso na colher também. Eu acho que o grande É. diferencial do BLW é a gente começar um processo de introdução alimentar com esse pensamento de que eu posso confiar que o bebê é capaz de comer, de que o bebê é capaz de tomar decisões, de que o bebê sabe, ou sabe não, mas consegue aprender a mastigar, sabe? E que o bebê pode ser incluído na alimentação da família desde o início. Porque uma dificuldade que a gente tem na oferta da colher para incluir o bebê na refeição é que alguém precisa ficar disponível para fazer essa oferta. Porque não existe, Exatamente. ninguém precisa se disponibilizar a oferecer. Uhum. Você coloca ali e ele vai dar o jeito dele de pegar. Então, esse bebê, ele vai entrar ali no contexto alimentar da família desde um primeiro momento. Ninguém está ali focado em colocar a comida na boca desse bebê. Eu acho que essa é a principal vantagem, tá? Sim, Porque perfeito. a gente começa uma introdução alimentar confiando, entendendo o processo, jogando alguma responsabilidade no colo ali daquele bebê. Quando a gente está Uhum. com a colher na mão, a gente acaba se sentindo muito responsável por colocar a comida dentro da boca. Isso não é bom. É. Isso não é bom. A gente acaba. É, Fala. eu percebi com o meu que eu comecei, óbvio, introdução de 5 para 6 meses, 6 meses ele entrou na creche. No início ele queria pegar a colher, ele pegava e se alimentava. Depois ele regrediu, ele já não queria mais. E daí a gente ainda tem isso às vezes de ficar um disponível para dar a comida para ele, né? Uhum. Porque ele está com 3 anos, mas parece que toda aquela vontade que ele tinha de fazer sozinho, com o tempo ele foi desapegando dele, já não se interessava mais. Uhum. Sim. Aí a gente acaba tendo que se disponibilizar, né? Isso, de alguma maneira, dificulta um pouco o processo da alimentação em família. Uhum, Mas, assim, eu acho que o grande diferencial é justamente esse de você conseguir passar a responsabilidade para o bebê, de você confiar na autonomia, de você empoderá-lo e se empoderar, de que ele é uhum. capaz, né? Isso é bem difícil, porque às vezes eu atendo, é bem frequente que eu atendo famílias que queiram começar o BLW porque querem que o bebê pegue comida, porque querem que o bebê sinta textura. Das E no meio da. texturas. Eles estão com esse objetivo, assim, eu quero que pegue, eu quero que Uhum, sinta textura. Mas as pessoas não estão preparadas para a negativa do bebê ou da criança, uhum. né? Lidar com um não é muito difícil. E aí tem muita gente que desiste no meio do caminho quando começa a perceber que não é tão fácil assim ele se alimentar sozinho, sabe? Que não é tão Uhum. fácil respeitar e compreender quando ele começa a atacar tudo da bandeja. Isso é um ponto importante, É, né? não, muito interessante. Eu adorei que você colocou bem o equilíbrio, né? Não é os extremos, né? Não é só a colher, não é só a BLW. É exatamente a questão do equilíbrio que é importante para fazer a relação dessa criança com a comida, Muito mais né? importante do que escolher uma abordagem, eu vou dar na colher ou eu vou deixar ele comer sozinho, é você entender quais são as capacidades que ele tem e deixar ele decidir, sabe? Mas se você tá com a colher na mão, né? E aí eu vou entrar um pouco no que é a alimentação tradicional, né? Oferta na colher.
Não é porque você está com a colher na mão que você precisa tomar todas as decisões. Isso é importante ter na cabeça. Se você está no BLW, mas está empurrando o alimento para perto do bebê ou segurando esse daqui porque ele não pegou o chuchu e você queria que ele comesse o chuchu, você não entendeu muito bem ainda o que é o BLW. Você Uhum. está querendo Perfeito. com a mão. Entendeu? Você não Muito entendeu bom. muito bem. Uhum. Enquanto que tem gente que com a colher vai ser muito mais respeitoso do que aquela pessoa que está tentando fazer o bebê comer sozinho. Exatamente. Então a ideia é essa, a ideia é dar responsabilidade. Entender qual é a É, capacidade do bebê e respeitar. Difícil? é. Difícil. É difícil, é difícil. Às vezes até que a mãe tá presa no relógio, então ela quer que a criança coma. Então daí fica aquela coisa, não vão comer, taca na comida, né, e vai. Pergunta da Fê. Eles podem comer demais? Minha filha come muito rápido se eu coloco a comida na frente dela. Tem algum problema? De vez em quando tu vai ver que a gente tem uma pauta, né, que eu te passei. Eu vou cortar quando entra alguma pergunta relevante. Mas me fala um negócio Então, da idade dela. Eu vou respondendo, mas me fala qual é a idade dela para eu entender melhor. Se eu tô falando ó, Fê, vamos ver se ela responde, mas eu vou falando. vou ver se ela responde. Então tá. Assim, ó, até mais ou menos 3 anos de idade, eles comem muito mais respondendo aos sinais internos, né, hormonais de fome e saciedade, do que respondendo ao ambiente. 13 meses, é isso, né? Então, ela ainda está respondendo muito aos sinais internos de fome e saciedade. Tem um motivador importante que é o da curiosidade, né? Com 13 meses ainda tem uma curiosidade muito... com a participação da curiosidade na escolha, na decisão de comer ainda é muito grande. E se for um bebê que tem muita habilidade, né? Ela provavelmente, assim, com 13 meses ele já tem bastante habilidade já. Mas ela está interessada, ela está curiosa e ela vai colocando na boca. Existe um limite. Existe um limite. Ela vai parar de comer. Tá? Sabe. Sim. Se ela comer demais em uma refeição, isso às vezes acontece porque eles estão aprendendo. Normal. Né? Isso faz parte do aprendizado. Então, ela comeu demais em determinada alimentação, em determinada refeição, o que acontece é que ela, de alguma maneira, compensa isso em outro momento. Então, ela mama um volume de leite um pouco menor, se for uma criança que mama no peito. Vai mamar um pouco menos. E a gente nem consegue saber, né? Porque se for no peito, a gente nem vê isso acontecendo. Mas mama um pouco menos, Ou no dia seguinte, come um pouquinho menos do que comeu no dia anterior, sabe? De alguma maneira, eles vão se regulando. Faz parte do aprendizado, às vezes, comer demais. Mas em algum momento eles dão conta ali de equilibrar o negócio, sabe? Então, assim, com 13 meses pode ficar tranquila, deixa comer quanto ela quiser comer. Se eu tô falando de alimentos de verdade, assim, eu sempre deixo isso claro. Se eu tô falando de fruta, verdura, legume, grãos, cereais, não, se eu tô falando de biscoito. Aí Comida de verdade. Comida de verdade. Aí pode... Isso eu percebo com o meu, quando ele almoça, tipo ontem, né, tu acabou vendo o prato que ele comeu e agora ele bateu o mesmo prato agora de noite. Às vezes ele come mais, às vezes ele come menos, daí almoçou bem, daí ele já não lancha tanto, daí já janta mais ou menos. Então, essa coisa ele já tem, né, do quanto pode e o quanto não pode. A Helena colocou, meu bebê de 8 meses, vou ver que daqui a pouco a gente nem vai cumprir a pauta, porque é um assunto tão bom que vai rendendo. Meu bebê de 8 meses não aceita alimento direto, fiz BLW, ele não aceitava de jeito nenhum. Na colher ele aceita, mas come 2 colheres e não quer mais comer. Isso é normal? 8 meses? Super normal, sim. Assim, ó, gente, vamos tentar entender uma coisa aqui. Comer é uma atividade extremamente complicada. Aprender a mastigar, ó, o bebê tem que pegar, tem que levar na boca. Eu acho que assim, ó, eu acho que lá no início, quando você tentou o BLW e não pegava e levava na boca, eu acho que isso era um processo normal e que te deixou ansiosa e que você não conseguiu esperar o momento em que ele ia conseguir fazer isso, tá? Então, a primeira impressão que eu tenho é essa. Se ele explorava, mas não levava na boca, isso é absolutamente normal. Porque, olha só, se você encostar, a sensação de encostar num pedaço de manga, pensa na sensação de encostar, de botar a mão num pedaço de manga. É uma sensação confortável, plena, assim, você encosta um pedaço de manga e fica tranquilão, assim, ó. Bem bom encostar. Aquela coisa correndo. Exato, sabe aquele negócio. E a gente já sabe como é que é o pedaço de manga que ele faz na mão. Imagina um bebê que está encostando na primeira, segunda, terceira vez um pedaço de manga. Não é fácil encostar naquilo ali e ter coragem de levar na boca. Entendeu? Então, assim, precisa ter paciência, porque se for um bebê que é mais cauteloso, tem aqueles que se jogam, né? Não tem medo de nada, destemidos. Vai tudo, boca, coloca um atrás do outro. Mas tem aqueles que são mais cautelosos. E aí vai botar a mão na manga e, putz, que negócio esquisito, né? Deixa eu ver aqui como é que é isso. E, assim, às vezes nem é uma sensação ruim, mas essa é uma sensação tão curiosa que ele continua tentando sentir aquilo na mão e não se interessa por botar na boca, porque na mão tá legal fazer.
Não, é mais legal aquela coisa aqui mexendo, né? Do que. Pra que colocar na boca? Vai estragar. Se eu botar na boca, tá legal mexer, assim, eu tô conhecendo, e aí fica esmagando, olhando, aí a manga escorrega pelos dedos, olha que experiência legal, né? Ele tá fazendo aquilo ali pelas primeiras vezes. E aí, depois que o alimento chega na boca, né? Então, bom, você começou com BLW, em algum momento você desistiu do BLW e tentou na colher. Na colher ele até aceita, porque é aquilo, não tem toque, né? Então, quando toca na colher. A colher tem uma textura conhecida e tranquila. Então, tocou, botou na boca. Ou não tocou, alguém colocou. Quando aquele negócio ali cai na boca, o que eu faço com aquilo ali? E precisa de habilidade para botar para dentro. Botar 2 colheres para um bebê de 8 meses pode ser extremamente difícil. Imagina. Engolir que negócio. Exato. Então, assim, a gente tem que olhar dessa perspectiva, da perspectiva deles, sabe? Não é fácil comer. A gente faz isso há 30, 40 anos, pra gente é mole, molezinha. Eles não sabem comer. É aquilo que eu falo, o bebê ainda tá aprendendo tudo. Não tenta oferecer a banana e ele não comer, ele não gosta de banana. Não, ele ainda tá aprendendo tudo isso. Ele tá aprendendo esse mundo louco que a gente vive. Exatamente. Então é isso, tem que dar tempo para aprender. Segurar a ansiedade. Então, e tá agora em alta, né? Em relação a crianças que têm refluxo, bebês que têm refluxo, começa a introdução alimentar. Uma mãe me perguntou de alimentos contraindicados e a outra perguntou se probiótico ajudaria. Não vejo indicação, a princípio, não vejo indicação para fazer probiótico, não. Isso tem que ser uma avaliação mais individual. De uma maneira geral, não indicaria, não. Se for um bebê. Essa indicação de probiótico depende de tanta coisa. É amamentado, não é? Usa fórmula, como é que foi o início de vida. Depende de várias coisas. Não dá para fazer uma generalização. Especificamente para o refluxo, não entendo que seria benéfico. Assim, isoladamente para o refluxo, não entendo que seria benéfico. Alimentos contraindicados, os ácidos, né? Isso depende um pouco do nível de refluxo da criança. Se é um refluxo mais intenso e um bebê não está totalmente tratado, né? Se ainda tem algum sintoma, os alimentos mais ácidos podem incomodar. Mas tem vários que vão tolerar bem os alimentos ácidos também, sem dificuldade. Então também é uma coisa que, sim, de uma maneira geral, a gente avalia individualmente. Mas, apagou minha luz aqui, deixa eu acender de novo. Essa luz, ela quase Acontece. pega, né? Mas ela é necessária. Apagou. A minha eu já aprendi a afastar, porque eu tava ficando cega mesmo. Não, cega, né? Eu ainda dei uma diminuída. Agora eu não consigo ligar o negócio. Mas vocês estão me vendo, É. né? Não consigo ligar aqui. Não, tá ótimo, a gente tá assim. Foi. Até eu te perguntar, essa questão do refluxo, eu não sei, é porque o meu não teve refluxo, mas valeria fazer, tipo, um leve teste, né? Como você falou, tem produtos ácidos que podem ocasionar o refluxo ou não. Então, valeria fazer um teste, tipo, esse produto, esse alimento deu um refluxo maior, outro deu menor? Sim, então. Vale também? Depende do nível de refluxo. Assim, se é uma criança que tem um refluxo muito intenso, né, de difícil tratamento, eu recomendaria não começar com os ácidos. Então, não oferecer abacaxi, maracujá, molho de tomate, que é um pouco mais ácido. Eu seguraria com esses alimentos de início, né? Laranja, enfim, eu tentaria não oferecer de início esses alimentos mais ácidos. Se for um bebê que teve um refluxo lá no início de vida, tá tratado, já não tem sintoma há muito tempo, aí eu acho que vale sim o teste. Vale. Na verdade, a questão do alimento ácido é porque se existe ainda alguma inflamação, algum machucado, na hora que o ácido passa por ali, acaba doendo, né? Vai dar uma reação, Exato. Então tá, a Helena tá perguntando aqui, pode dar pedaços sem precisar amassar para bebê de 8 meses sem dentes? Sim. Sim. Sim? Sim. O processo de mastigação é o seguinte, a gente começa a passar para os pedaços aos 8 meses. O processo de mastigação, ele não é totalmente dente dependente, né? Existem outros movimentos e estruturas que são responsáveis pela mastigação. A principal delas é a movimentação de língua que se faz. Então, pensa que quando a gente está mastigando, a gente faz esse movimento aqui com a língua, né? O tempo todo. A gente pega o alimento, joga para esse lado, mastiga, traz de volta para o meio, joga para o outro lado. A gente fica passeando com esse alimento para um lado e para o outro. A gengiva do bebê é dura, né? Não é como de um idoso que tinha dente e perdeu. Essa gengiva do idoso que perdeu o dente, ela é mole e realmente a gente tem mais dificuldade. Do neném não, né? Do bebê não. É duro.
Inclusive, a gente bota o dedinho ali dentro e eles morderem com força, chega a machucar. Dói. Sim, mesmo sem dente. Quando eles fazem ali em torno dos 8 meses, eles começam a fazer movimentos um pouquinho mais elaborados dessa lateralização da língua. Então, só deles conseguirem fazer esse alimento passear de um lado para o outro da boca, eles já conseguem começar voluntariamente, pegar um pedaço, um cubo pequeno de cenoura, bem amassado, bem amassável, né? Inventando uma palavra aqui. Pegar Bem cozido. assim, eu queria falar isso mesmo, é fundível o nome, mas eu queria que ficasse mais claro, um alimento mais amassado, fácil de achar. Ele pega esse cubinho, posiciona embaixo da gengiva e ele amassa com a gengiva voluntariamente. Ele começa a aprender a fazer isso com 8, 9 meses. Então é entre 8 e 9 meses que a gente vai saindo do amassado e passando para os pedacinhos fundíveis. Uhum. A Fê tá perguntando que a bebê dela, né, comeu com 1 ano e a pediatra falou para diminuir a quantidade de comer e diminuir a mamada. Por quê? Deve ter Pois é, eu também achei estranho. Estranho. Eu vou esperar ela melhorar essa questão dela, porque eu achei que a tendência, né, daí é você aumentar a alimentação e diminuir as mamadas, não? Sim, de uma maneira... Na verdade, depende de que mamada eu tô falando. Tô falando de leite materno ou tô falando de fórmula? Entendeu? Por causa do Eu acredito que... Mas olha só, não, respondeu, né? Mas olha vale. só, o alimento sólido, ele tende a retornar menos do que o leite. Não, ela colocou aqui que é porque os dentes estão lá, então o dente deve estar já na gengiva, só que eles ainda não eclodiram, não saíram. Sim. Então talvez, mas estranho. Não, mas a recomendação com 1 ano de idade é comida da família e assim, a quantidade sempre é determinada pelo bebê. Sempre. Uhum. Ele come o que ele quer. Sim. E se é leite... Foi ela que respondeu que é leite materno, é isso? É a mesma pessoa? Tô confusa. Acho que é. Leite materno, livre demanda. A princípio, livre demanda. A gente não precisa... Não. Ela disse que é por causa do refluxo, que daí a pediatra pediu para diminuir a comida, coisa. Não, então, assim, na verdade, o alimento sólido, ele é mais difícil de retornar, concordam? Assim, o alimento sólido é mais difícil de retornar do que o líquido, sabe? Uhum. Então, não vejo por que diminuir o alimento sólido e aumentar as mamadas. O alimento líquido, ele volta, ele retorna com muito mais facilidade. Inclusive, várias crianças que têm refluxo melhoram muito quando a gente faz a introdução. De alimentação. Foi. É mais denso, né? Então, o retorno... Tanto é que um dos tratamentos, uma das vertentes do tratamento do refluxo é o leite espessado. Porque o leite espessado, ele assenta mais, ele volta com menos facilidade. Então, não sei, assim, teria que ver o caso individualmente para entender. E é legal porque tu me fizeste lembrar que o meu, ele sempre foi um golfador feliz até os 6 meses. E era a minha preocupação, porque ele mamava demais e colocava tudo pra fora, né? Mas ele continuava pegando peso, então não foi considerado um refluxo. E quando entrou a alimentação, né? Começou a introdução alimentar, isso melhorou muito, porque daí ele parou com esse golfo, né? Porque a comida, né, já fica mais no estômago e foi mais fácil. Porque, olha só. Deixa eu te falar um negócio. Tirar leite materno não faz o menor sentido. Uhum. Tá? Assim, nenhum... Ela tá falando que alguém fala para tirar o leite materno, não entendi bem quem, mas não faz o menor sentido. Não tem. A decisão de tirar, de interromper o aleitamento é da mãe do bebê. Fica com isso na cabeça. Quem decide é você. Exatamente. O bebê vai decidir desmamar com 6, 7 anos de idade, né? Que não vai ser mais bebê há muito tempo. Então, no final das contas, a decisão é da mãe. Então, quem decide se vai desmamar não é você. O meu foi até 1 ano e 11 meses. Foi demais. A Bianca está perguntando, recomendo ofertar sobremesa no almoço ou jantar desde o começo? Ela sempre ofereceu fruta para aumentar o aporte de fibras. Essa recomendação de oferecer fruta depois do almoço e do jantar nem é por conta da fibra, não. Porque no bebê o alimento, a refeição principal já é bem rica em fibra. Mas a vitamina C presente na fruta pode melhorar a absorção de ferro. Então, em geral, a gente... Eu não costumo recomendar, mas dou essa possibilidade para a família. Então, se vocês tiverem hábito, se for um hábito da família, eu prefiro seguir um pouco mais o hábito da família do que fazer essas coisas meio mecanizadas, sabe? Se vocês têm hábito de comer fruta, ok. Se também não tem o hábito de comer fruta, tá tudo certo também, sabe? No geral, eu recomendo. Eu digo,
Aqui em casa a gente nunca foi muito de sobremesa e ele se acostumou. Até ele estranha quando tem alguma coisa de sobremesa. Vou voltar para uma para depois pegar para outra pergunta da Bianca. É necessário mesmo introduzir alimento aos 6 meses? Eu fiquei em dúvida que uma mãe me mandou essa pergunta, né, de introduzir alimentação aos 6 meses. Eu não sei se ela está perguntando se pode introduzir mais tarde ou se pode adiantar. Adiantar a gente sabe que pode, né, porque algumas crianças vão com 6 meses para a creche, né, e daí você começa com 5,5, 6, né, tem crianças que vão com 4, né, acaba tendo uma alteração toda, mas eu não entendi se ela, eu acho que ela quis saber se pode empurrar para mais Depois. adiante. Eu entendi que é isso. Vamos lá, para depois também não, tá? Nem antes nem depois. O ideal é em torno dos 6 meses. Se a gente, o bebê aos 6 meses, ele tá no, tem 2 pontos, né? Primeiro, o momento de desenvolvimento dele é perfeito para receber esses alimentos. Quando a gente deixa para oferecer esse alimento mais tarde, alguns bebês podem rejeitar porque passaram do momento ideal para lidar com a entrada do alimento. Tá? Então, às vezes acontece uma recusa, porque ele saiu daquele momento que ele estava no melhor momento para receber aquele alimento. Ele saiu daquele momento e aí ele pode não aceitar tão bem. Isso é um ponto. E o outro ponto é, a gente entende, né, que a oferta de nutrientes para um ótimo desenvolvimento do bebê só através do leite materno é adequada até os 6 meses. De 6 meses em diante, a gente já não tem garantia de que o leite materno sozinho dará conta de absolutamente tudo o que esse bebê precisa para ter um desenvolvimento ideal, pleno, máximo. Então é aos 6 meses. Perfeito, ótimo, adorei. Então, ó, pra ti, ó, tô apaixonada. Uma mãe tá perguntando aqui, colocou a Bianca de novo. Com que idade recomenda substituir fórmula infantil por leite de vaca? Daí eu vou dizer que não é leite de vaca, provavelmente que ela tá falando do leite em caixinha, né, ou leite em pó, né? Tá falando com uma pessoa que foi criada no interior do Rio Grande do Sul que tomava leite de vaca. Então eu já digo que é diferente a coisa. Então eu acredito que seja o leite mesmo. O que que você me diz sobre isso? A partir de 1 ano, tá? A contraindicação do leite fluido ou do leite em pó, vindo da vaca, né? Ele é até 1 ano de idade. Aí até 1 ano de idade a criança não tem maturidade digestiva para dar conta da quantidade de proteína, enfim, da composição de uma maneira geral do leite, sem que ele tenha passado por alguma modificação. Então a gente pega o leite de vaca, modifica ele e transforma na fórmula infantil, né? No leite artificial. Isso até 1 ano de idade. De 1 ano para frente, o bebê já tem capacidade de lidar com o leite sem nenhuma modificação. Então pode ser um leite em pó, a partir de 1 ano de idade. O composto lácteo não tem nenhuma justificativa para uso em nenhuma idade. E, inclusive, ele não deveria ser oferecido pelo menos até 2 anos de idade, porque ele é um alimento ultraprocessado, né? Então, a gente processados até os 2 anos, minimamente. Então, não existe nenhuma justificativa para usar composto lácteo em nenhum momento da vida, né? Então, E até vale esse alerta do composto lácteo, né? Olha ali composto sabe melhor lácteo que eu, né? infantil e nem Que diz ali direitinho ali, quando diz a composição do produto, né? Se é leite ou se é composto lácteo. Então tem que prestar atenção que algumas latas que as mães compram de leite em pó, tá escrito ali, composto lácteo, não é leite. E às vezes a mãe tá comprando achando que é leite, né? Não, ou a criança continua na fórmula de segmento, é tipo 2, né? Pode continuar, mesmo que passe de 1 ano de idade, pode continuar, ou essa criança vai passar pro leite. Aí depende um pouco de como está a alimentação da criança, isso pode ser avaliado individualmente. No geral, é leite de vaca mesmo. Vou pedir para a Vanessa melhorar, porque a Vanessa largou a pergunta aqui no meio, né? E quando toma vitamina C, em relação a quê, Vanessa? Se você estiver vendo ainda aí... Eu vi na hora que ela jogou a pergunta. Tu viu? Em relação à fruta. Perfeito. Tá? Então, gente, outra coisa que não tem justificativa para fazer é vitamina C suplementada para criança. É muito fácil atingir recomendação de vitamina C. É mole, fácil. A criança vai comer 3 porções de fruta no dia, ela atinge, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Não tem por que fazer vitamina C suplementada. Não tem. É fruta. Perfeito. A Helena de novo perguntando, pão integral caseiro só pode oferecer com 1 ano e sempre tem que ter os 5 grupos? Não entendi os 5 grupos, mas vamos lá. Pão integral depende. Se tiver sementinhas, tem que tomar cuidado com a oferta de menores de 1 ano por conta da semente. Mas é um pão caseiro, mesmo que integral, que não tem as sementes, com 9 meses dá para oferecer. Não deve fazer parte da rotina, porque essa criança tem que ter prioridade nos lanchinhos, a prioridade é da fruta, tá? Mas também não tem problema em oferecer. E normalmente eles se interessam muito pelo pão a partir dessa idade, né? Por volta dos 9 meses. Porque vê todo mundo comendo, né? E com 9, 10 meses eles estão muito interessados no que o outro está comendo já.
Então, se é um pão caseiro e a criança mostrando, o bebê está mostrando interesse, não vejo problema no consumo eventual. Você vai continuar colocando a fruta, mostrou interesse em comer o que o adulto está comendo. É um pão feito em casa, que não tem nenhum aditivo, perfeito. É melhor ainda. A É, partir de melhor 9 ainda. meses, antes de 9 meses pode ser perigoso pro engasgo. É, porque pode se engasgar, né, com as Ele gruda sementinhas e na boca, tudo. né? Gruda realmente. Filho bilíngue está perguntando, quando parar a fórmula? Meu filho tem 2 anos e meio e começou a recusar mamadeiras. 2 anos e meio já não tem mais muita justificativa. Tem que ver como é que tá a alimentação dessa criança, porque ainda tem essa mamadeira, né? Mas tá recusando, tá comendo bem, relaxa. Assim, que ótimo que ele tá recusando, menos um problema. Porque vocês não vão ter que tirar, né? Porque ter que tirar a É, mamadeira da criança é muito pior, né? Já com dois é anos e muito meio, pior. relaxa. Tira essa mamadeira. Pelo amor de Deus, se essa criança parar de mamar, que vai ser muito mais fácil. Obrigado por me apoiar. Normalmente eu faço isso para Normalmente as a pessoa não mães. quer parar de mamar, ele tá querendo deixar, então vai. Vai, Faz deixa, tudo. bola para frente. De novo, quando a criança ainda mama no peito, precisa tomar outro tipo de leite ou derivado? Depende. A recomendação de cálcio, ela duplica, né? Ela duplica não, desculpa, ela dobra com 1 ano de idade. A gente sai de 250 miligramas para 500 miligramas. Então, ainda que essa criança mame no peito, na maior parte dos casos, o leite materno não é suficiente para chegar nos 500 miligramas de cálcio. Daí tem que avaliar. Bem possivelmente, alguma coisa de leite, derivado do leite precisa entrar. O queijo, iogurte, o próprio leite. Tá? Mas tem que É, avaliar a dieta. o meu foi assim, com 1 ano e 11, né? Ele parou de mamar, daí ele não quis leite. Daí a gente oferecia iogurte, ia, né, alguma coisa de queijo Minas, ia. Só que daí a gente viajou para minha cunhada, ele viu o primo tomando leite, daí que ele começou a tomar leite. Uhum. Mas leite comum, de caixinha. Então daí já estava com 2 anos, a gente meio que desencanou. A Fê está perguntando, ferro tem mesmo que suplementar? Minha filha fica com prisão de ventre. Ferro dá prisão de ventre, né? Dá, mas aí você tem que reavaliar a dose com o pediatra. Pode ser que a dose esteja alta demais. Isso é bem frequente de acontecer. É para experimentar. A Sociedade Brasileira de Pediatria manda fazer a partir dos 3 meses, o Ministério da Saúde a partir dos 6, para todas as crianças até os 2 anos de idade, como forma profilática, né? Para evitar a anemia. Então, de fato, existe protocolo de fazer para todas as crianças. Se está fazendo prisão Uhum. de ventre, minha sugestão é que reduza a dose, começa lá de uma gota e vai aumentando gradativamente. Você fica 5 dias com uma gota, aumenta para 2, até chegar numa dose que o bebê esteja tolerando sem fazer prisão de ventre. Porque a prisão de ventre é horrível. Quais e a partir de quantos meses pode usar temperos? Daí eu já incorporo aí a questão do sal. Eu não uso sal em casa, né? Porque eu já cozinhava para o meu pai que tinha pressão alta, então eu já não uso muito sal. Mas temperos, assim, quando dá para utilizar? Eu sei que não tem alguma coisa com cebola, alho. Pode usar todos os temperos naturais desde os 6 meses. Não tem nenhuma contraindicação de Maravilha. tempero. Pode usar páprica, cominho, pode usar cebola, alho, pode usar alecrim, manjericão, tudo. Tudo. Pimenta. Depende da pimenta. Uma pimenta malagueta, que arde pra caramba, não, né, gente? Porque é desnecessário. Mas um pouquinho de uma pimenta do reino preta, uma pimenta do reino branca, bem pouca quantidade, só para aromatizar, não tem problema. Perfeito. É que eu me lembrei que no México, que tem uma cultura muito de usar pimenta, parece que eles já começam a dar pimenta antes para a criança se acostumando, né? E lá eles comem pimenta mesmo, né? Eu já não sou muito de pimenta, né? Gosto de pouquinho, né? Tá bom. Eu acho desnecessário, né? Pra quê? Bota assim, uma pimenta que é mais aromática, tipo a pimenta do reino branca, ok, né? Mas A branca. a branca ela é um pouco menos ardida, né? Aí Eu só uso a branca. Vamos lá. Com quais alimentos começar? Frutas ou legumes? Eu comecei com fruta. O que você quiser. Fica à vontade. Ai, maravilha. Sim. Isso é o melhor dos mundos. Se for fácil para você comer legumes, se for fácil fruta. Eu normalmente, nas minhas consultas, eu oriento fruta porque é mais fácil, né? Bem mais prático. O docinho, né? Não é mais fácil por ser doce, bem banana. Não tô falando nem de aceitação, não. Não necessariamente a fruta é mais fácil de aceitar, não. Tô falando de praticidade, né? Você descasca uma banana massa e oferece, ou você descasca uma cenoura, pica, bota na panela, refoga, cozinha, entendeu? Uhum. É a praticidade de preparar. Fica muito. E banana, eu digo, banana é tudo. Quando meu filho resolvia parar de comer, sempre foi banana. A salvação aqui em casa sempre foi a banana. A banana é uma benção. A Helena colocou que a recomendação nova diz que pode usar sal, mas meu pediatra disse para usar. O que você acha, Michele? O sal.
Realmente, o sal é Prefiro o. que comece sem, né? Não tem necessidade de adicionar, sabe? Não precisa. O bebê não sentiu ainda esse paladar, ele consegue se acostumar com o sabor natural da comida. O que eu normalmente oriento é o seguinte: chega ali naquela fase de 9, 10 meses que eu tava falando, que eles têm muito interesse em comer do prato do outro, né? Aham. Às vezes a família tá ali fazendo toda a comida sem sal pro bebê, mas tem um brócolis no prato da mãe que tá com sal, o bebê vem pro colo, tenta pegar o brócolis e a mãe não deixa pegar o brócolis porque não pode comer sal, né? É. Relaxa, né? Esse consumo pequeno de sal não é um problema. Agora, passar a colocar sal na comida do bebê, dificilmente eu oriento. Se for uma criança com muita dificuldade de aceitação, e aí a gente pode fazer uma tentativa, vamos botar um sal e ver se essa criança aceita com sal, sabe? Mas eu raramente faço isso. No geral, é sem sal mesmo. Não, o meu agora só o ovo ele tá querendo com um pouquinho de sal. Eu comecei a colocar um pouquinho, voltei a colocar um pouquinho de sal no ovo, né? Quando eu faço um ovo fritinho de manhã. Daí é só o ovo, mas o resto tudo ele já come sem sal. Eu acho que o sal às vezes tira o gosto das coisas, não sente bem o gosto. Depende do Então não que sei você se. está usando, né? Eu queria reforçar uma coisa. O sal que a gente adiciona na cozinha é o menor dos responsáveis por qualquer problema de saúde relacionado ao excesso de sódio. Quem provoca isso são os produtos industrializados. O excesso de Uhum. sódio tá no biscoito, tá no pão de forma, tá no sazon, tá no... Enfim, nem devia estar falando o nome do É. produto, mas tá no tempero pronto, enfim. Né? Não tá no salzinho que você adiciona na comida, não, gente. É no produto É, industrializado. Se evitar ultraprocessado, tá tudo certo. até essa coisa do tempero completo que você falou, a marca aí, eu sempre pego eles e olho para ver qual, que tem uma diferença gritante da concentração de sal neles, né? E eu compro uma marca que eu sei que é menos. Então, Sim, gente, sempre olhar ali a composição do produto. sim. Ah, a Bianca está perguntando, além do queijo Minas, algum outro lacto de leite? Eu acho que ela está querendo saber, de repente, isso, além do queijo Minas, pode oferecer? Acho que pode Qualquer tudo, queijo, né? de novo, tem que ler a lista de ingredientes. O leite tem que ser, o leite não, desculpa, o queijo tem que ser leite ou coalho, cloreto de sódio, que é o sal, o fermento e só. Se for Uhum. isso, vai, manda ver. Pode oferecer parmesão? Pode. A maior parte das marcas de parmesão tem uma composição bem tranquila, assim, bem natural. O queijo que. Vou dar um exemplo assim que pouca gente pensaria em dar para o bebê, mas um gorgonzola, por exemplo, frequentemente tem um monte de aditivo. Entendeu? Uhum. Então o problema não seria o sabor do gorgonzola, mas o aditivo que você coloca nele, porque como ele tem um fungo, eles acabam colocando muito conservante, né? Então pode dar qualquer queijo, desde que só tenha ingrediente natural lá na lista de ingredientes do produto. Tem que ler. Diz ele. Sempre ler, né? A gente já tem que se acostumar com isso. Que bom que estamos num período que já tem toda a composição dos produtos. Uhum. A Fê de novo perguntando, minha filha, eu acho que ela colocou refere, rejeita, acho legumes e verduras. A gente tem muita questão de algumas crianças que não querem comer, até uma amiga falou ontem, pô, esse é o prato do teu filho, né? Ele come abobrinha, ele come brócolis, agora ele resolveu se apaixonar por brócolis brasileiro, né? Em vez daquele brócolis americano de arvorezinha. Mas tem algumas crianças que rejeitam. E tem crianças que começa a comer e depois para de comer. Daí não quer. Quando entra, tipo, 2, 3 anos, não quero. Teria algum método para. A Método de gente novo. precisaria de uma live só Eu para falar disso. pesquisadora com método. A gente precisaria de uma live só para falar disso, porque é bem complexo. Enfim, é complexo. Vou resumir, Não, vou resumir falando que é bem complexo. Eu não consigo resumir tanto assim, mas vamos lá. Eu acho que o primeiro maior problema eles passam por fases de recusa naturais. Ali por volta dos 2, 3 anos de idade, né? uhum. 1 ano e meio, às vezes, começa com 1 ano e meio. Eu acho que o maior problema é que as pessoas. Lembra do que eu falei lá no início, que lidar com o não é muito difícil? A É, criança começa a dizer não, as pessoas não sabem lidar com esse não. E aí começa a entrar a tal da pressão para comer. Começam a pressionar a criança para comer. De repente, aquela criança ia ficar ali, tipo, sei lá, 3 semanas sem comer o brócolis e de repente ia comer sozinha de novo. Porque tem exemplo, porque tá na mesa, porque ninguém tá pressionando. Agora as pessoas começam a pressionar. Então, assim, a gente tem dois problemas. Muitas das vezes as pessoas começam a pressionar, acho que isso é o maior problema de todo. Pressiona a criança para comer, insiste, tenta convencer e tudo mais. E o outro problema, que é de algumas famílias, acho que boa parte delas, né? Quando eu atendo crianças com recusa, frequentemente isso é uma realidade da família. Ninguém come. Ou a criança não come junto com a família, não senta na mesa é. junto com a família.
Então, assim, não tem oportunidade, sabe? E aí o que que acontece? Ninguém come, só tava dando brócolis, só tava fazendo brócolis para aquela criança comer. A criança recusou 1, 2, 3 vezes. Aí você para de fazer o brócolis, porque ele não tá comendo mesmo. Por que que eu vou fazer aquele negócio? Ao passo que, assim, se a família come, faz parte, o brócolis vai continuar ali, ele comendo ou não comendo. Entende a diferença? Então, quando aquilo é bastante. natural do processo ali da família, é mais fácil. Mas, assim, eu tô resumindo bem, porque é um pouquinho mais É, complexo do que isso. Precisaria de uma e até, pra falar disso. não, e rejeita é uma coisa meio relativa. Ela disse que prefere. Eu me lembrei de um sobrinho meu, que ela falou que não é rejeitar, né? Que ela tinha colocado refere, eu entendi como rejeitar é prefere, né? Frutas e legumes. Eu tenho um sobrinho que deve entrar no caso da Fê, ele não come carne, cara. O guri tá com 10 anos. Ele não quer comer carne. Não quer. Ele prefere comer arroz, come um pouco de feijão, come um pouco, come bem até os legumes. Não quer comer carne. Uhum. Tem algum problema? Isso que assim, ó, a família não é vegetariana, porque em alguns casos eu até entendo que tem a família vegetariana, né? Que daí tem esse não oferecer carne, a criança acaba se acostumando com isso. Mas é uma família que, óbvio, do sul, come churrasco, carne, tudo, e ele não quer comer carne, não gosta de carne. A princípio não tem problema, mas precisa de cuidado. Então, essa é uma criança Uhum. que precisaria de um acompanhamento com o nutricionista, para ter certeza de que tá tudo certo. Quando a gente exclui muito Não, excesso de alimento, precisa de um cuidado um pouquinho maior. e é uma coisa que às vezes eu falo, eu sou bióloga, né, de formação, e muitos biólogos acabam virando vegetarianos, né, e eu falo que é uma alimentação que precisa de um olhar especial, né, em alguns casos, até avaliar bem, porque nós somos onívoros, né, e a gente tem que comer de tudo para ter toda a suplementação necessária para o nosso organismo, né. Sim, sim. Ainda mais, Então, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade que vai entrar no estirão de crescimento, tem uma necessidade de zinco enorme. E a carne é a principal fonte de zinco, por exemplo, entendeu? Então, isso é um ponto. Precisaria avaliar se essa criança está recebendo zinco. Para dar um exemplo, sabe? De um nutriente. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Essa criança precisa de um acompanhamento. perfeito. Vamos a mais uma nossa aqui. Dicas para introduzir, tá? Já falou, que é no caso de rejeitar os produtos. Alimentos saudáveis para esse período de pouca atividade física. O que você fala? Que realmente isso é novo, né? A gente está num período que as crianças gastavam energia, precisavam de alimento, né? E agora. Não tem que ter nenhuma mudança no padrão de oferta. Assim, a composição Uhum, da dieta é a mesma, tá? Fazendo atividade ou não. O que muda é que essa criança com menos atividade, obviamente, vai procurar menos volume de comida. E eu acho uhum, que isso tem sido uma dificuldade das pessoas. Vêm as crianças aceitando menor volume e não conseguem compreender é. que elas só estão respondendo a uma menor atividade. Esse é o ponto, sabe? É entender que vai comer menos mesmo. Estão parados de um dia para É até, até a gente, às vezes, não tem muita vontade de comer, ou não. né? Porque Eu não é sei que eu falo qual assim, ó, das pessoas está comendo pra caramba, não tem o que fazer, vai não, comer. pois é. Não, o que eu percebi é assim, ó, algumas pessoas no início tiveram um boom, né? Daí comia, 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 mas chegou a um ponto que agora as pessoas, tipo, não quer. Então, deu uma Não, eu, reduzidinha. eu vou te falar que eu tô comendo, eu recuperei todos os pesos do que eu perdi, porque eu perco peso pra caramba depois da gestação, né? A Isabela tá com 1,9, então Aham. abaixo do Que meu peso, eu maravilha. recuperei tudo na quarentena. Agora eu tô no meu peso normal, Eu não. tomar um certo cuidado. Eu voltei a me cuidar, porque eu sou ogra, né? Eu gosto de comer tudo e tudo que é porcaria, então eu tenho que me cuidar nisso. A Bebê Sem Açúcar tá perguntando quando inserir oleaginosas na dieta? Bebê sem açúcar é minha paciente. É. Desde a barriguinha, assim, ó, desde o barrigão ela tá comigo. Coisa boa. Então, pode oferecer desde os 6 meses, mas tem que ser farinha ou pasta. Pasta não, pasta é perigoso para engasgo, tem que ser farinha. Mas assim, poderia, pensando na composição do alimento, você poderia oferecer farinha desde o início, tipo, misturada numa fruta amassada, por exemplo. Mas eu normalmente peço para fazer a partir dos 9, sabe? A pasta Hum, castanha tem uma textura complicada porque também dá aquela grudadinha lá no céu da boca, sabe? Então, se pasta de uhum. amendoim, pasta de castanha a partir de 9. A farinha dá para fazer antes, mas eu normalmente peço para fazer aos 9 porque não tem muita necessidade de fazer uma farinha para adicionar na fruta antes, sabe? Tem tanta coisa para apresentar que eu E prefiro comer a castanha mesmo, comer comer castanha mesmo. mesmo, daí é lá para frente quando já tiver o molar e sempre com bastante supervisão, né? O molar vai entrar ali entre 1 ano e 1 ano e meio.
o Uhum. pré-molar, né? Que é para mastigar. O pré-molar, que é o dente que amassa. Mas tem que ser feito, Aham. mas tem que ser feito com bastante supervisão, porque é um alimento bem relacionado com engasgo, né? Não, e até eu falo também com pipoca, né? Porque pipoca também é uma coisa que a criança pega, começa a comer ali com 1 ano e meio e vai. De um Mas ano, também sempre nem supervisionado. pensar, nem pensar. O ideal é esperar pelo menos até os 3 anos para oferecer, porque ela é bem Ah, que delicada. ótimo. Mas é difícil, né? Eu vejo assim, muita festinha de criança. Muito, Daí assim. tem aquelas máquinas de pipoca e as crianças vão, né? Eu falo, se o meu pega, eu já fico na volta, né? Qualquer coisa, dá-lhe um tapão nas costas. Sim, Pra ver se tem desengasga. aquele negocinho amarelinho que dá uma grudada ali, né? Até a gente também engasga com aquele negócio. Pois é. É o peruá. Como fazer, como fazer introdução alimentar com a amamentação? Eu me lembro que eu fui reduzindo a amamentação e daí quando deixei primeiro a amamentação às vezes como sobremesa e daí depois ele foi parando. O meu desmame foi super tranquilo. Sim. É, Mas tem alguma orientação? porque normalmente não é tão fácil assim, eu fui deixando, assim. É. Normalmente não é uma escolha muito da mãe, não. Ah, comigo foi. Aí foi. Comigo foi surreal, foi muito bom. Ele começou a comer e ele foi desapegando e foi procurando outras coisas. Mas Tanto que eu falo que o meu exemplo não dá para ninguém. não, é um pouco fora da curva. Então, você não precisa fazer nada. Eu costumo falar que a amamentação, ela tá num compartimento diferente, assim, sabe? Eu nem coloco ela no meio da comida, assim. Quando você vai organizar a Uhum, alimentação do bebê, você esquece que esse bebê tá mamando, assim, ó. Esquece. Bota a amamentação lá no cantinho, organiza a alimentação. A amamentação é outra coisa. Porque a amamentação não é uhum, só alimento, né, gente? Tem uma questão emocional envolvida, né? Então, uhum, eu boto em outro compartimento, eu boto em outra categoria, assim. Esquece a alimentação, organiza a alimentação. Vai seguir em livre demanda até que se prove o contrário, sabe? Pelo menos até uhum. 1 ano livre demanda, depois de 1 ano de idade, aí depende muito do desejo da mãe, de como a criança está aceitando, aí depende de vários fatores. Mas até 1 ano de idade, deixa eu mamar, esquece. O leite materno até 1 ano de idade não é um fator decisivo na escolha do bebê de comer ou de não comer. Essa Uhum. questão, ela é baseada na curiosidade. Comer ou não comer. É baseada na curiosidade. Isso não tem a ver com a amamentação. Então tá, ótimo. Quando a criança pode começar a comer açúcar? Ah, isso eu pergunto também, porque é aquele clássico, né? A criança faz 1 aninho, faz festa de 1 aninho. Ah, mas ele não vai comer um docinho. É, Quando que a criança pode comer açúcar? O meu não é muito de açúcar, eu digo, o meu filho é mais tipo eu, né? Ele gosta do carboidrato, né? Carboidrato que eu digo que é o mal da vida, porque tudo que é bom é carboidrato. E ele também adora o carboidrato, ele não é muito de doce. Mas aquele docinho, aquela coisa doce. então, a gente tem até os 2 anos de idade, né, da concepção, né, do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, até os 2 anos de idade, a criança tem uma janela de oportunidade para definir o metabolismo, né, para aumentar ou diminuir a chance de desenvolver algumas doenças. Então, isso significa que não oferecer açúcar nesse período até os 2 anos de idade pode melhorar a saúde para a vida inteira. Porque a gente está Uhum. programando o metabolismo dessa criança. Muita gente confunde a contraindicação de oferecer. É contraindicado oferecer açúcar até os 2, tá? Mas tem muita gente que acredita ou cultiva uma esperança de que não, se eu não oferecer açúcar até os 2, quando essa criança provar, ela não vai gostar. Gente, relaxa. Esquece isso, tá? Esquece isso. Não é esse o objetivo. E se você tiver com esse objetivo, você vai se frustrar. Nós nascemos para gostar de açúcar. A gente tem uma distribuição de papel gustativo que é para isso, tá? É para gostar de açúcar mesmo. A gente vai gostar de açúcar. Não vai gostar de chocolate, vai gostar da bala. Não vai gostar da bala, vai gostar do, sei lá, que eu nem lembro, nem do cereal matinal, enfim. Mas vai gostar. Alguma coisa tem que ter açúcar. Vai gostar de alguma coisa com açúcar, gente. É para gostar. A questão não é essa. A questão é que você tá ali desenvolvendo, você está melhorando um processo de prevenção de saúde, de doença da criança, né? Até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos de idade, não é que assim, agora eu posso oferecer e eu vou dar todos os doces para a criança. Assim, não, aí daí em diante, o seu papel não é mais restringir, é tratar com neutralidade, assim, ó. Ele viu ali um brigadeirinho, resolveu provar. Você vai deixar. Mas você não vai começar a comprar chocolate para botar dentro de casa, ou biscoito Uhum. recheado, ou iogurte com açúcar. Você não vai botar dentro da rotina. A rotina da criança continua do mesmo jeito. Só que quando houver oportunidade de experimentar, você não vai mais intervir para não deixar. Você vai relaxar. É É só isso. relaxar. Aqui em casa a gente não come muito chocolate, eu não gosto de chocolate, é uma coisa real. Mas é um bolo de chocolate vai, né?
E daí, tempos atrás, uma amiga me deu uma caixa com aqueles tabletes pequenininhos. Então, a gente tomava café e comia aquilo ali, a minha dose de chocolate por dia. E o carinha mordeu. Quando ele mordeu, ele... Isso é bom. É. Isso é bom. Deu, ih, vou ter um filho chocolatra. Daí, óbvio, a gente não compra. Não tem sempre aqui. Mas se ele vai em algum lugar e tem, ele fala, aquilo ali eu gosto. Aquilo ali eu quero. Mas não é um hábito nosso, né? Tanto que eu falo, a gente não é de comer sobremesa, né? A gente pede, até tempos atrás eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram das seguidoras perguntando, eu gosto de salgado ou de doce? Quem me conhece pessoalmente, que já conversou comigo, sabe. Ela gosta de salgado, mas cara, deu um monte de gente dizendo que eu gostava de doce. Por quê? Porque eu ganho das parceiras doce, eu como. Mas não é aquela paixão, eu sou mais apaixonada. Sou de salgado. Uma pizza conquista meu coração. Chocolate. Não, aquela coisa que eu falo, um aipinzinho frito. Não tem coisa melhor. Não tem, né? Eu gosto também. Não tem. Carboidrato. Fritura mais ou menos, carboidrato. É uma paixão. A pizza é tipo, amor da vida. Não, e sobre a pizza, né? Porque eu relutei muito a dar pizza pro meu filho. Pizza a partir de quantos anos dá? Porque pizza, querendo ou não, tem queijo, tem gordura, a meu ver, né? E uma reles pessoa que não entende nada de nutrição. Não, mas olha só, vamos lá. O que é a massa da pizza? É farinha, alguma gordura, água, fermento. Massa da pizza é isso, tá? Você bota um queijo em cima, a criança pode comer queijo. Entendeu? Depende do que então não tem problema. Você vai dar uma pizza de calabresa? Não. Você vai dar uma pizza de queijo? Eu ia perguntar dos embutidos, que daí até a gente fala, eu não dou embutido. Eu não como muito embutido. Mas a calabresa eu não resisto, é uma pizza calabresa, né? E os embutidos para criança, salsicha eu odeio. É uma coisa que eu não gosto. Embutido é só proteína texturizada aquilo ali. Então essas coisas também é evitar. Para todos, né? E é outra coisa que tem em festinha de criança, né? Cachorro quente com salsicha. Batata frita, cachorro quente, coca e nugget. Maravilha, até de vez em quando rola uma salada de fruta, assim, pra dar só uma melhorada. Só pra, que fica jogada no canto que as crianças não vão pegar, né? Como é que compete, né? Difícil. É difícil, a realidade é essa. É difícil competir de batata frita, salsicha. É palatável, né? É muito mais palatável do que a fruta, não tem jeito. A Bianca perguntando, pizza com farinha de trigo comum branca. Pizza Gente, olha só, quantas vezes na vida essa criança vai comer pizza? Deixa ela comer uma pizza de farinha branca, sabe? E vocês também, relaxa, sabe? Não é porque tudo depende. A alimentação é contexto, sabe? É contexto. Vai comer pizza quantas vezes no mês? Vai comer pizza uma vez no mês, 2 vezes no mês. É isso, sabe? Você não vai e olha lá. Pra criança 3 vezes na semana, óbvio, né? Então, relaxa com isso, assim, né? Vamos trazer uma leveza para alimentação. Farinha branca, sim, não é? Não principalmente, e leveza principalmente nesse momento, né? Que a gente está vendo que é tudo clausurado, que aliás já foi comprovado que as pessoas estão se alimentando melhor, né? Porque estão mais em casa, estão cozinhando mais. Então, dizem, quando é uma pizza, né? Não vai fazer mal. Pão de queijo, me lembrei agora, pão de queijo e biscoito de polvilho, para já aproveitar que a gente está acabando. Pão de queijo e biscoito de polvilho, tem problema? Ler ingredientes, tá? Tem os biscoitos que são bem tranquilos, não tem nada demais. Tem uns que levam açúcar, tem uns que levam a gordura vegetal hidrogenada, que não é legal. Então tem que tomar nos ingredientes. E pão de queijo, assim, feito em casa é maravilhoso. Assim, ela vai fazer. É lindo, é lindo. A criança ama, não tem nada demais ali dentro. É polvilho doce, polvilho azedo, uma gordura, um ovo, um queijo, nada demais. Se for comprar gelado, é outros 500, né? Daí já complica. Tem que ler a lista de ingredientes também. Perfeito. Eu acho que por hoje deu, né? Nossa, quase 1 hora de live. Eu acho que as meninas foram tudo respondidas. E daí vamos ver se a gente consegue marcar uma outra para falar dessa coisa da rejeição. Isso aí você ficou assim com um negocinho aqui, ó. Fiquei aqui pensando. Precisa de uma inteira para falar disso, com certeza. Então vou atiçar as gurias. Zoom Pack tá perguntando, posso fazer seu hambúrguer? Meu marido sem graça. Teu marido? Tá fazendo um hambúrguer, eu tô aqui, ele tá fazendo. Pode preparar o hambúrguer, olha, eu sou da... Lindo, maravilhoso, vou lá comer meu hambúrguer agora. Então, vai aproveitar teu hambúrguer.
Obrigada, muito obrigada mesmo pela tua live, maravilhosa. Adorei te conhecer por aqui. Espero que quando essa bagunça toda acabar, a gente se conheça pessoalmente, fazendo trocas. E o que você quiser, eu vou puxar com as meninas se vão querer falar sobre rejeição, certamente vão querer. E daí a gente marca uma outra live para falar sobre isso. Combinadíssimo. Tá? Muito obrigada pelo Valeu, convite. obrigado. Obrigada a todas que ficaram, principalmente até o final. E a live vai estar disponível no IGTV e depois eu coloco no meu YouTube e Michelle, eu te mando o link. Combinado. Tá? Então tá, gente. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.